Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, segundo os convites de Jesus, nos leva a que nós nos detenhamos nesse versículo aqui de uma carta também de Paulo aos Efésios, na qual ele escreve assim: portanto, tomai da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, ele está significando nesse versículo, nesse parágrafo, mais precisamente, como se ele falasse aos soldados, às forças de defesa de um país, para que estivessem equipados, para que estivessem armados, providos de armas necessárias para quando ou se houvesse um ataque, estivessem prontos para a defesa. E essa analogia a ser feita como utilidade para o espírito fala também dessa necessidade de cada um estar preparado para, frente às situações exteriores com que vive ou às peculiaridades do mundo íntimo, estejamos despertos para perceber a possibilidade de influenciações e construir-se de forma permanente as armaduras, entre aspas, como diz o texto, que só pelo fato de existirem já afastariam bastante aqueles que, porventura, tivessem ideias de atacar, de se fazerem intrusos. Como isso seria feito? Primeiramente, precisamos conhecer, saber que todos os desafios da existência, a chegada ou a permanência das situações difíceis, surgem como necessidade que cada um tem, para que agora, frente a elas, está sendo testado para avaliar se ainda é o mesmo indivíduo do passado ou se já se estruturou em situações novas combinadas antes do reencarne. E aí pergunta-se: pode-se entender isso como um desafio? Na realidade, há sim uma provocação, um confronto, um duelo do ser em relação a si próprio, no qual o indivíduo se vê diante de um obstáculo que deve ultrapassar, vencendo-se, ao mesmo tempo que lida consigo, no sentido de sentir-se, sim, sem forças, o desejo de não fazer nada, de deixar tudo como está, e não lidar com comentários negativos dos outros, e perceber então que esse momento difícil vem convidá-lo a lidar com dificuldade, com tranquilidade, com razão e calma, aumentando a sua autoestima e confiança, detalhes que, se somando a cada situação vencida, insuflam no ser confiança e um campo espiritual, emocional de paz e tranquilidade frente à vida. E o que daria ao ser essa lucidez para conseguir agir de forma diferente das reações que naturalmente tem diante da vida? O parágrafo em estudo reflete justamente sobre isso, lembrando que todo cristão está em batalha espiritual e precisa dessa, entre aspas, armadura para se proteger, para se ajudar, para alcançar a vitória e crescer-se. Então, fala de armar-se. Cada um precisa
estar preparado, uma vez que tendo experienciado já inúmeras existências, em alguma delas é possível que tenha desdeixado, por assim dizer, de fazer aquilo que deveria ter sido feito. E a misericórdia, então, nos oferece agora essa oportunidade para que os reequilíbrios aconteçam. Desse modo, os percalços existenciais são apenas, entre aspas, convites que chegam para os reacertos da lei. E mesmo sabendo e conhecendo isso, como armar-se no convite do tema? O texto fala que é necessário certeza na fé, na ação, refletir para entender e atender ao que é justo, certo, rejeitando as acomodações, o egoísmo. Então, o escudo, a armadura, é a fé certeza atuante. Não apenas saber e dizer que crer, é ter certezas. Colocar essa certeza em ações reais nas práticas remodeladoras. Então, dessa forma, o, seria assim para cada um que se dispuser armado dessas disposições reais, verdadeiras, calma, paciente, exatamente dentro dessa compreensão, caminhar para o objetivo proposto, afastando o medo, a insegurança, as emoções. Tanto, o homem de bem que se crê imortal procura preencher sua vida de ações belas e nobres, arma-se nos seus posicionamentos desde já, sempre mantendo a armadura que vai estar sedimentada nessa fé para as projeções atuais e futuras. E o texto de Paulo, então, termina dizendo assim: não nos esqueçamos de que o Senhor oferece instrumentos espirituais, cada um necessita dentro da luta redentora. E somente de posse de semelhantes armaduras pessoais pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando serenidade nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo à Mãe querida que nos guarde e abençoe.